Reflexão do dia, dia 18 de novembro de 2023, 32ª semana do tempo comum, sábado, cor litúrgica verde. Santo do dia, dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, aos templos que recordam os dois pilares da Igreja. Pedimos aos santos apóstolos que inspire e ilumine a Igreja neste tempo tão necessário à evangelização. Conduziu o nosso Papa nos caminhos de que Deus lhe pede, desafios tão difíceis da atualidade, e concedei que seja fiel até o fim. Aos leigos, dai o amor, o zelo pela Igreja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 18, de 14 até 16, depois do capítulo 19 até versículos 6 e 9. Livro da Sabedoria. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava no meio do seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do céu e do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio, como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente a tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas, como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te, a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto de sabedoria, em seu capítulo 18, fala um pouco do próprio dilúvio, da própria ação de Deus sobre a terra. Então, nós vamos entender a era dos dinossauros que foi extinta. Nós podemos entender tudo que Deus fez e está fazendo em benefício daqueles que o Senhor preserva. O Senhor que remodela a terra remodelada, cada espécie de seres, para que seus filhos fossem preservados de todo perigo. Então, estar com Deus, viver no Espírito, aceitar Jesus, nos coloca numa condição de proteção do Senhor. A palavra de sabedoria fala só de passado? Não sabemos. Será que está falando do grande tormento do mundo, de grandes guerras atômicas, onde 2/3 da Terra há de sumir nessas loucuras agressivas que chama-se guerra, que chama-se vaidade humana, que chama-se loucura humana, né? Pecado. O homem, cada vez que se afastou de Deus e se afasta de Deus, comete loucuras terríveis. Então a coisa vem se repetindo. Então o texto de sabedoria, ele fala de um passado muito distante, da época do dilúvio. Nós vamos entender como a ciência então explica o que aconteceu na era dos dinossauros, o que vem acontecendo, o que aconteceu no decorrer de toda a história dos homens sobre essa terra, mas também projeta uma visão para o futuro, dos tempos difíceis, dos tempos de provações, dos tempos onde acontecerão ainda algumas profecias que hão de acontecer. Mas, de qualquer forma, esta palavra nos coloca numa condição de temor a Deus, nos coloca numa condição de entender e compreender que Deus é poderoso e sobre a sua palavra tudo foi criado. Então o Senhor é todo poderoso sobre a criação. Nós pertencemos ao Senhor.
Olha aqui como o Senhor fala, né? A tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso, em meio a uma terra condenada ao extermínio. Nós não sabemos ainda como será o fim dos tempos, mas por cada profecia, por cada revelação que Deus nos dá no Velho, no Novo Testamento, pelos profetas, né? Nós podemos ter uma noção. Então, que estejamos atentos, agarrados na mão do Senhor, assim como uma criança teimosa, aquela criança teimosa que agarra na saia da mãe, que agarra na calça do pai, pedindo, pedindo, pedindo. Nós devemos ser assim, né? Estarmos firmes em oração, atentos à presença de Deus em nossas vidas. Assim como vamos ver no Evangelho de hoje que uma mulher teimosa teimou e clamou por justiça diante de um juiz deste mundo. Nós devemos ser assim, em nossas orações, revigorados, para que o Senhor venha e nos proteja de todo mal. Amém. Salmo. O Salmo 104 é o Salmo de hoje. Ele fala assim: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Exulte o coração que busca a Deus. Já pensou se nós pudéssemos traduzir para os nossos filhos isso? E ver um dia nossos filhos exultando, né? Deus, glorificando a Deus, nossos olhos se encheriam de lágrimas, né? Ao ver com emoção que nossos filhos buscam Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Quando Deus então age e tira do Egito o seu povo separado, o seu povo escolhido, para vir trazer a boa nova para todas as nações, preparar Israel para receber o Senhor Jesus, para que a palavra, o Evangelho, a misericórdia do Senhor nos encontrasse até os dias de hoje. Ele lembrou-se do seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo, os seus eleitos, entre gritos de alegria. Lembrai-vos sempre as maravilhas do Senhor. O Senhor sempre vai intervir na história a favor dos seus santos, justos e separados. Evangelho está em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir de. Então, aquilo que eu falava, assim como uma criança que se agarra à saia da mãe, a calça do pai, clamando por atenção, nós devemos rezar sempre e nunca desistir. Olha o que Jesus diz. Ele contou uma história, uma parábola. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ela pensou: o juiz pensou, né? Eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. O Senhor então acrescentou. Agora o Senhor está falando para a igreja. Escuta agora. Até a história lá em cima, história. Era uma parábola, uma história. Então nós temos que entender. Mas agora, o que Jesus vai falar é literal. É para que a gente entenda, né? O Senhor acrescentou: escutai, meu povo, minha igreja, escutai, meus discípulos, o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus filhos escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Olha a necessidade de orarmos. Olha aí o objetivo de orarmos dia e noite, de fazermos uma hora, preparar uma hora para o Senhor. Então quero louvar a Deus por todos vocês que compartilham esse momento de oração comigo, né, com a reflexão do dia, a importância de você vir ali, escutar a palavra, meditar, orar juntos. Isso é
pedir a Deus, que gritam por Deus dia e noite, gritam por justiça, por Ele. Será que vai fazê-lo esperar? Olha só, Deus vai te fazer esperar. Deus vai fazer esperar esta mãe que está conosco hoje, clamando pela sua família, esse pai que está clamando pela vitória da sua casa, da sua família. Será que Deus vai te fazer esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre esta terra? Será que ainda vai encontrar famílias que clamam dia e noite? Será que vai encontrar pai e mãe que clamam dia e noite? Filhos que clamam dia e noite ao Senhor? A igreja perseverante na sua doutrina originária, a igreja perseverante nas leis do Senhor, nos mandamentos de Deus, será que vai encontrar sobre a terra fé? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso clamamos a Deus agora, em nome de Jesus, justamente nesse dia da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, eles que são aí a base da nossa fé, né? São Pedro vivendo para o Evangelho, São Paulo vivendo para a proclamação do Evangelho. O templo foi formado ali, né? Sobre a morte desses dois heróis da igreja. Aí foi feita a construção e posteriormente a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Que diante deste momento de hoje possamos clamar a Deus: derrama sobre nós fé, Senhor. Derrama sobre nós o temor a vosso nome, temor a Deus, para que, temendo perder a graça e a santidade de Deus em nossa vida, possamos renunciar ao pecado e que possamos perseverar, Senhor. Lembrai sempre das maravilhas que o Senhor fez no nosso meio e pelo santo evangelho de hoje, Senhor. Dai-nos o dom da perseveração, perseverar na oração, para que possamos ser ouvidos pelo Senhor. E dai-nos, Senhor, a graça de receber a vossa presença em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.